Olá, você que se liga na TV AL e no nosso canal no YouTube para acompanhar a partir de agora mais uma edição do Política em Foco. Eu sou o Denis Luciano e teremos a oportunidade de compartilhar mais uma ocasião de muito conteúdo sobre o que faz a Assembleia Legislativa em torno de temas pontuais da atualidade de Santa Catarina e também do Brasil, como você perceberá hoje. Afinal, falaremos de rodovias federais, gargalos, necessidades de investimentos e lutas que empreendem nesse sentido os deputados estaduais de Santa Catarina. O Morro dos Cavalos, em Palhoça, o norte de Santa Catarina, na BR-101 e também a luta pela BR-280. Pautas que compartilharemos a partir de agora com os nossos colegas jornalistas Paulo Hollenberg e Marcelo Lula. Paulo, satisfação tê-lo conosco aqui no Política em Foco. Satisfação é minha, né? O convite, essa oportunidade de estar aqui discutindo assuntos tão importantes, tão relevantes para o Estado. E a infraestrutura, acredito que ser uma das principais. Não tem dúvida. Marcelo, bom tê-lo conosco aqui. Prazer estar contigo aqui, Denis Luciano, também Paulo Hollenberg, dois grandes amigos e grandes profissionais. Uma alegria, como sempre, participar desse programa e debater as principais pautas do Parlamento catarinense. Bom, amigos, quando a gente trata da BR-101, nós temos dois gargalos aqui que estarão na nossa pauta, o norte do estado, mas vamos começar pelo Morro dos Cavalos, porque a Assembleia Legislativa esteve em peso representada e mais do que isso, Paulo. Os deputados estaduais representaram fator determinante para provocar esse verdadeiro levante político de Santa Catarina por uma solução para o Morro dos Cavalos, que atinge diretamente a minha região, lá o sul do estado, que é extremamente dependente daquele trecho. É uma coisa que a gente carrega muito assim, não, o deputado estadual não precisa se meter nisso, porque é um assunto federal. E a iniciativa vindo dos deputados estaduais foi louvável, porque movimentou e até saculejou, vamos dizer assim, o Parlamento Federal, né, os representantes federais. E de ter ido até lá, de ter sentado com o ministro, marcado com o ministro, é um ponto muito positivo e é louvável, porque o Morro dos Cavalos já há muito tempo já deixou de ser, não é mais um problema, é uma coisa de solução, de rápida solução. E essa iniciativa, e que não pare por aí, né? Que não deve parar por aí. Deve continuar sempre se cobrando e indo ao ministro, até conversando com o governador, tem que ter uma saída, né? Aquilo ali não pode continuar desse jeito. E o acidente mostrou isso, né? Mostrou sim. Marcelo, o presidente Júlio Garcia ainda frisou o seguinte, que essa é mais uma ocasião que prova a importância das bancadas regionais, que foi a bancada lá do Sul que começou essa provocação e deu no que deu. É verdade. Vale destacar também, assim como o Paulo falou, vale destacar o protagonismo da Assembleia Legislativa, né? Até estava conversando com algumas lideranças, foi interessante porque, de fato, tudo começou nessa reunião da bancada do Sul, que é presidida pelo Thiago Zilli, o deputado Thiago Zilli do MDB, e articulado com o presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Claro que aí se uniram também os demais deputados da bancada e marcaram essa reunião importante em Brasília. A partir disso também teve a importância de participação do Fórum Parlamentar Catarinense também em Brasília, presidido pelo deputado Pedro Kizai, que ajudou a agendar essa audiência com a NTT e com o deputado e com o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, e a partir disso se formou. E até é engraçado que nos bastidores uma liderança me disse, olha, o governo simplesmente brotou ali, porque do nada brotou o governo, porque a articulação foi toda da Assembleia, depois teve a parceria do Fórum Parlamentar e o governo brotou porque ia ser atropelado na pauta, né? Porque até então o governador Jorginho Melo, muito no discurso, né? Muito tentando antagonizar com o governo federal e trazendo ali alguma ideia, um croquis, podemos dizer assim, de ideia, mas nada na prática. O que acontece? O que é importante destacar nessa situação do Morro dos Cavalos? Primeiro ponto, né, na reunião que foi discutida, a questão da otimização da concessão que existe com a Artéries. O grande questionamento se faz, e isso vai ser feito no Tribunal de Contas da União, é o quê? De fato, vale para Santa Catarina, vale a pena otimizar e ampliar esse contrato que está aí por encerrar nos próximos 2, 3 anos e ampliar para mais 8 anos ou não? E por que esse questionamento? Esse questionamento parte justamente da falta de ações da Artéries. A Artéries não cumpriu nada do que foi estabelecido até o momento. Inclusive, há uma multa milionária. A Artéries chegou a tentar negociar o pagamento dessa multa em obras e também não fez.
Então, já há esse questionamento. Será que realmente vale a pena esticar a corda um pouquinho mais, aumentar o período de contrato com uma empresa, com um consórcio que realmente não cumpriu nada até agora? Então, esse é um primeiro questionamento. Não querendo me alongar muito, mas aí parte para uma segunda questão, que é o que projeto fazer, que projeto aderir. Vai se aderir ao projeto do morro, de fazer os túneis no morro, e que seria um projeto que se orça na casa dos 2 bilhões, deve estar até mais caro agora, né? Ou vai se fazer ali o binário proposto pelo governo do estado, que vale destacar que não existe projeto ainda, existe uma ideia de projeto, quase que um anteprojeto, né? E aí essa ideia do governo não é ruim, ela é mais barata, inclusive, ela causa até menos dano ambiental, ela consegue proporcionar ali uma alternativa interessante. A questão está no governo do estado viabilizar esse projeto, e aí tem uma garantia interessante do ministro Renan Filho. Vamos conversar com a Artéris. Se ela não fizer, incluímos no PAC, o governo federal faz e depois cobra da empresa. Pode ser uma alternativa também. O fato é que, a partir dessa reunião, né, da bancada do Sul, dessa iniciativa da Assembleia Legislativa, parece que começa a se criar ou aparecer uma possibilidade de solução. E é um projeto longo, né? É um projeto longo e caro, apesar da alternativa do governo estadual ser mais barato, mas ainda há vários empecilhos que não vai ser uma coisa que vai ser resolvida amanhã ou daqui a 1 ano, 2 anos. Que todo esse contexto de aprovar projeto, e ainda tem 2 empecilhos ali, terra indígena e ainda autorização do IBAMA, né? Então tudo está muito embrionário para ser uma solução imediata, né? Uma coisa que se exige um imediatismo ali para aquela região. Então, seja como for, o ufanismo precisa diminuir porque, se por um lado há uma eleição ano que vem e o ufanismo serve a alguns interesses, por outro lado, é preciso dizer com transparência às pessoas, Marcelo, que a solução não vai chegar amanhã ou depois. Exato, porque tem um detalhe aí, o governo tem uma ideia de projeto, tá? Mas aí você pega, por exemplo, ainda vai ter que licitar esse projeto. Licita o projeto. Aí se daqui a pouco alguma empresa contesta essa licitação. Que é normal. Que é normal. Então tá, mas vamos supor que dê tudo certo. Então se licita, vai abrir ainda, eles estão ainda construindo o processo licitatório. Aí vai e licita o projeto. Começa a fazer o projeto leva tempo, tá? Vamos supor que ele seja rápido, 6 meses, tá? 6, 7 meses, que seria muito rápido. Aí tudo bem, está pronto o projeto. Aí você vai partir para a etapa de discussão e esperar o retorno do TCU, que tem 120 dias ainda para dizer. Claro que ainda vai dar tempo, ele já vai ter concluído antes, mas vamos supor que o TCU tenha autorizado essa otimização, correto? Então vai se discutir com a empresa o processo licitatório para a construção da obra a partir do projeto. Então, ou seja, só nisso aí vai levar quase 2 anos. Entende? Então, o governo está vendendo uma história de que logo vai ter a solução. Não vai ter a solução agora. A solução virá, mas ela vem ao seu tempo, né? É claro que todo mundo quer para ontem. Criciúma, região sul, precisa para ontem. E mais um detalhe só que eu quero colocar, as pessoas estão falando muito do acidente, aí começou a falar da questão da obra, mas o acidente não foi provocado por causa da falta do túnel ou do binário. Vamos vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Se houvesse o túnel com um acidente daquele, seria muito pior, né? Exato. Seria uma tragédia. Dentro do túnel era uma tragédia. Eu acho que o Kennedy Nunes, o chefe da Casa Civil do governo, foi muito feliz quando chamou a atenção para isso, né? Agora, é importante isso, é que as pessoas que estão nos assistindo, que elas entendam. Há um passo importante, né? Vai acontecer, esperamos que sim, mas vai acontecer ao seu tempo. Não é para amanhã, não é para o início do ano que vem. E Paulo, me parece que a grande notícia disso tudo é, por mais clichê que possa parecer, mas aconteceu uma união política. Quando o deputado do PT vai lá e faz a intermediação para o governador do PL estar presente, é aquela velha história de eleição no seu lugar. A eleição não é hoje, não é semana que vem, não é mês que vem. É preciso unir forças e acho que essa foi a grande notícia desse episódio. A grande notícia. Essa coisa de briga, de gato atrás de rato, rato atrás de gato, não leva a nada, acaba não levando a nada. Essa coisa do governador não querer receber quando o presidente vem, o presidente não recebe lá, isso não é bom, isso não para o próprio Estado, você tem que ter essa interlocução. E essa do fato do Pedro Kizai, presidente do fórum, a bancada catarinense, né, PL, PT, quem teve lá o MDB, todo mundo junto, isso é essencial.
Acho que teve uma frase muito legal do presidente Júlio Garcia, presidente da Leste Júlio Garcia, que ele disse, ele encerrou a frase e disse, que se vê aqui poucas ideias e muitas ideias e poucos projetos. Eu acho que foi uma frase, isso. Né, que ele encerrou, isso. Muito legal. Mas é interessante essa coisa de você aglutinar essa iniciativa, como eu disse logo no início da conversa, essa iniciativa de vir da própria Assembleia Legislativa. E como o Lula completou, né, o governador chegou ali, o governo do estado chegou ali, sim, o que eu estou fazendo aqui? Mas apresentou um projeto, o ministro viu, né? O ministro viu a proposta, mas tem também esse empecilho de quem? Quem é que vai pagar a conta, né? Tem o projeto dos 2 bilhões ali do túnel, né? Que é o projeto da DENIT, mas fica também essa situação com a Arteris. Quem vai pagar a conta? Estende, não estende o contrato? Mas volto a dizer, essa questão da união, né, da Assembleia, do governador, né, do governo do Executivo, e chegar até Brasília juntos, né, espero que continue, que não seja só para esse, seja para 280, seja para BR-101 Norte, e para outros projetos de infraestrutura. Sabe que eu acredito, é uma impressão só minha, que eu acho que o governo deve ter feito alguma pesquisa, porque você nota um sutil movimento do governador Jorginho Melo para começar um diálogo com o governo federal. Porque, veja, por mais que o governador, na minha opinião até, eu não acho ele ideológico, eu acho que ele é pragmático, para ele interessa se mostrar bolsonarista, mas eu acho que essa questão de não discutir com o governo federal é muito ruim e de tentar arrumar celeumas com o governo federal, ela só prejudica a Santa Catarina. O ministro, quando abriu a reunião, e essa reunião não era prevista para o governador estar presente, porque o governo do estado não fez esse movimento, vale sempre destacar, o movimento foi da Assembleia Legislativa, através da Bancada do Sul, liderado ali pelo deputado Thiago Zilli e pelo próprio presidente da Assembleia, Júlio Garcia, eles que fizeram a liderança dessa conversa e as outras lideranças do sul do estado também abraçaram e trabalharam pela causa. Mas o que é importante destacar é que quando o Jorginho aparece, o ministro Renan Filho ele se sente muito à vontade para dar uma resposta clara a um governador que disse o governo federal não fez nada. E aí você pode contestar, nós podemos contestar a questão econômica do país, a inflação, nós podemos questionar uma série de questões, embora os indicadores de baixo desemprego, né, de crescimento do PIB, isso tudo não se reflita na vida do dia a dia das pessoas. Mas é importante também destacar nisso tudo, por exemplo, que o Renan Filho ele deu quase que ele deu uma resposta ali pública para que não ficasse mais dúvidas que Santa Catarina sim está sendo atendida. E aí ele trouxe alguns dados. Por exemplo, no último ano do governo Bolsonaro foram investidos 307 milhões nas rodovias de Santa Catarina. No primeiro ano do governo Lula, tá, em 2023, foram investidos 1,04 bilhão. Em 2024, 1,05. E este ano deve ficar na casa dos 900 milhões a 1 bilhão de investimento também. Então, eu acho que essa questão da ida do governador foi um primeiro passo. E isso nos anima. Porque o que é importante, o governador tem todo o direito de ter as bandeiras dele, política, mas o que é importante é que se discuta as pautas de Santa Catarina, a vida real. E essa questão das rodovias é a vida real. Até porque não é só a questão da BR-101 no Morro dos Cavalos. Tem outras rodovias de Santa Catarina precisando de discussão urgente. Santa Catarina é um estado altamente produtivo e que precisa ter as rodovias para escoamento da sua produção, para chegar lá nos portos, ou seja, e para as pessoas circularem com segurança também. Então, eu acho que, sim, há uma luz no fim do túnel nessa questão de, olha, vamos começar a agir como gente grande, vamos conversar com o governo federal. Né? Não ficar nessas briguinhas de rede social, um ataca do lado, outro ataca do outro. E acabar com isso. Que não leva nada, não é produtivo, claro, não leva a lugar nenhum. Bom, isso tudo, gente, em se tratando de BR-101 no Morro dos Cavalos. Nós teremos na sequência, na continuidade do bate-papo aqui do Política em Foco com o Marcelo Lula e o Paulo Hollenberg, uma atenção para a BR-101 Norte. A bancada do Norte está
muito empenhada e também tem reflexo para o estado inteiro, bem como uma outra rodovia federal que é um importante canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul, a BR-280. São essas duas rodovias que estarão na pauta da sequência do Política em Foco. Essa é a TV AL e nós voltamos em instantes. Voltamos, essa é a TV AL, você nos acompanha também em nosso canal no YouTube e nós estamos com mais uma edição do Política em Foco. Eu sou o jornalista Denis Luciano e me fazem companhia nessa edição o Paulo Hollenberg e o Marcelo Lula. E nós estamos falando sobre rodovias em Santa Catarina e o empenho da classe política estadual, dos deputados da Assembleia Legislativa, para fazer andar alguns empreendimentos necessários ao nosso estado, como por exemplo, BR-280. Essa rodovia é o principal ramal rodoviário de acesso ao Porto de São Francisco do Sul, ou seja, é responsável direta, decisiva, pela expansão ou não da nossa condição de escoar cargas, Paulo. Essa é uma luta justa, antiga, de uma rodovia que precisa de uma duplicação que está parada há um bom tempo e que, convenhamos, é o tipo de investimento que deveria acontecer naturalmente. Como não acontece, temos que brigar por ele. Temos que brigar por ele. Senão ocorreu recente, né, audiência pública lá em Araquari. E é um ponto, né? Eu cheguei a conversar com o deputado, com o Maurício, e ele me explicou assim mais ou menos qual seria a intenção. Ali eu não sabia do tamanho, né, que tinha aquela rodovia ali, mas são 1.000 caminhões por dia que ele me falou. E há um porém também que eu acho que deve buscar uma solução ali para o local, porque há a perspectiva do novo porto ali na região, né? Então, se você vai dobrar ainda, você vai dobrar ou até mesmo triplicar aquilo ali, né, ali na região, e há um gargalo, né, nítido, que há um gargalo ali naquela região. Outro ponto também que saiu ali da audiência é a possibilidade de uma estadualização, né, da rodovia. Não sei se seria alternativa, né? Mais uma alternativa que foi dada, mas não sei se seria ideal. Estadualiza, bota pedágio, não vejo como solução. Eu não vejo isso como solução. Se cobrar, de repente, fazer mais uma vez esse gesto que foi feito em relação ao Morro dos Cavalos e ir lá atrás novamente do ministro e dizer, olha, ministro, precisamos agora o ponto é 280 e que tem que dar uma solução ali para a região, que é uma duplicação, né? O pedido ali é de duplicação, e dar um jeito para fazer a mercadoria chegar lá, né? O produto chegar por lá, chegar no porto. De repente pode ser o mesmo movimento, né? Já que esse movimento do Morro do Cavalo deu certo, quem sabe também fazer o mesmo movimento para ir lá cobrar o ministro em relação a 280. E me parece, Marcelo, que essa rodovia, ela muitas vezes foi tratada em segundo plano por um caráter regional, quando, na verdade, ela é uma rodovia que transcende a região que ela atende, justamente por ser um canal de escoamento de safras. E um detalhe importante, 11 mortes só em 2025, dado levantado na audiência pelo deputado Maurício Peixe. Exato. Tem esse número de mortes alarmante e vale destacar que é a única rodovia que vai direto para o Porto de São Francisco. O que falta, e eu acho que aí voltamos para o bloco anterior, o que falta é diálogo e visão. Eu acho que, o primeiro ponto, tá? Eu acho que é uma bobagem se falar em estadualização de BR. O governador também entrou nessa com a BR-282, já desistiu, porque não existe a mínima condição, a mínima capacidade técnica de pessoal de fazer uma estadualização de rodovia federal. Né? Se você pegar a estrutura hoje da Secretaria de Estado da Infraestrutura, ela mal comporta atender as rodovias estaduais. E o governo está realizando aí uma estrada boa, enfim, mas daqui a pouco nós vamos ver o resultado real do estrada boa. Uma coisa é na propaganda, outra coisa é na vida real. Aí quando o governo do estado chega e fala, aí quando o deputado faz essa proposta, vamos estadualizar para depois fazer concessão, me desculpa, mas não houve nem estudo para isso. Porque se tivesse feito o estudo, não teria feito a proposta. É inviável. Né? O que se tem que conversar com o governo federal é o seguinte, o governo federal, nós temos que ter uma solução. Qual é a solução? O governo federal não vai ter dinheiro para fazer? Vamos partir para a concessão.
Nós precisamos que vocês ajustem a rodovia da forma que for possível para que quem fizer a concessão faça as duplicações, faça as obras necessárias de estrutura para que a rodovia, sim, ela funcione da forma que tem que funcionar para atender essa demanda. E como o Paulão levantou bem, um outro porto deve surgir naquela região ali. É importantíssimo destacar o quanto Santa Catarina tem aumentado o seu volume de exportações e importações via portos de Santa Catarina, inclusive até, vale destacar isso também, né? Importações feitas do estado, para o estado de São Paulo, algumas passam por Santa Catarina, né? E aí, ou seja, então nós precisamos ter uma estrutura adequada. Agora, a gente não pode também chegar com ideia mirabolante, né? E aí, quando você vai para o Ministério do Transporte e oferecer que seja estadualizada a rodovia, no mínimo você não vai ser levado a sério. Quando, na verdade, o ideal seria federalizar algumas rodovias estaduais, inclusive. Ao contrário, o processo ao contrário, né? Então, eu acho que é importante isso. A discussão é importante, foi uma iniciativa muito importante do deputado Maurício Peixe, ele levantou essa discussão com o setor empresarial, com o setor produtivo ali da região. Muito bem colocado também, Denis, não é uma rodovia que se interessa só a Araquari, só a Joinville, só aquela região, ela interessa a todo o estado, porque boa parte da produção de outras regiões do estado vai para aquele porto de São Francisco. Agora, precisa ser discutido com dados, né? E o que dizem os dados dessa rodovia? O que realmente é necessário? Qual é a necessidade do aumento, da extensão dessa rodovia? Isso não se tem. O que se tem é uma primeira discussão, né? Agora, que não venham falar de estadualizar uma rodovia federal, que isso não existe. Isso é propaganda política, isso aí é só narrativa e que não vai resolver a questão. Voltamos novamente ao mesmo assunto, né? Projeto. Não tem. Vai ter que... Gira e roda sempre a mesma coisa, projeto. Eu quero isso, deve fazer isso. Não, mas apresente essa coisa como eu sugeri. Vamos até lá. Mas levar até Brasília, levar até o ministro, mas levar com algo, né? Não adianta ir só com ideias e sem projetos. Mas só que daqui a pouco o governo também ele pode economizar na questão do projeto. Claro que, porque na verdade não é obrigação dele fazer um projeto. Sim. Né? Ali do Morro dos Cavalos até foi uma iniciativa do governo do estado, e aí pode ter ali um altruísmo ali na questão de vamos resolver a questão, vamos ser bons, né? E vamos fazer ali, vamos ajudar a resolver a questão do Morro dos Cavalos, mas nós sabemos que é muito mais uma performance política, né? Para dizer, olha, nós resolvemos a questão. Mas tudo bem, não importa, o que importa é que resolva. Agora, a questão da BR-280 ali, ela é importante dizer que ela é uma rodovia federal, deve caber ao governo federal fazer o projeto. O que eu acho que a iniciativa é importante, porque levanta a discussão, mas não pode ser uma iniciativa ideológica, né? Ela tem que ser uma iniciativa de fato. Até se falou na formação de uma comissão para o Ministério dos Transportes para discutir a questão. Perfeito. Agora, tem que chegar com algo palpável. Olha, o que é palpável? Olha, nós temos essa situação da rodovia, ela passa tantos caminhões por dia e ela tem a possibilidade de aumentar, de dobrar ou triplicar a movimentação por causa da possível construção de um novo porto e nós precisamos que o governo federal seja parceiro. De que forma? E aí vai se discutir a solução, né? E aí eu acho que cabe ao governo federal fazer o projeto, né? Então eu acho que esse é o ponto. Acho que até o próprio DENIT já tem algo ali de obras ali na região. Eles fazem as conservas, né? Isso, mas eu acho que tem um projeto já ali também sinalizado pelo próprio DENIT na própria audiência pública que aconteceu lá no Norte. E ele não participou, né? O representante do DENIT não participou, mas ele teria sinalizado que há algumas ideias ali para dar não a solução, né? Mas até porque uma obra dessa é muito cara, né? Caro. Só o recurso para conserva de rodovia não vai resolver. O recurso que tem para o DENIT não resolve, né? Agora é importante, mas Paulão, assim, o que é importante, você trouxe um dado muito importante, que é o volume de caminhões que trafegam ali. Eu acho que só isso já é um argumento importante. Isso e a questão do novo porto já é um argumento mais do que importante para convencer o governo federal de que essa obra precisa ser feita. Porque quando o investimento demora para chegar num lugar como esse, você está retrocedendo e tirando da região a oportunidade de se desenvolver e tira a região numa condição melhor de concorrer com outras regiões, outros portos, enfim, é uma situação óbvia. E aí, como as pautas se encontram, né? Chegamos na BR-101 Norte, que conecta tudo isso desde o Morro dos Cavalos que falamos antes até a 280 e demais setores do estado. A luta
pela melhor condição da 101 Norte, que hoje ela é um corredor estreito, como muitos deputados dizem, ela é uma avenida encravada dentro de uma BR, numa grande região metropolitana, né, que vai de Florianópolis a Joinville. E na discussão recente da Assembleia Legislativa, senhores, o deputado Vicente Caropreso, do PSDB, ele disse o seguinte: o que falta para a BR-101 Norte são atos simples e corajosos. E é isso, né, Paulo? É o que é necessário, em termos da prioridade ali existente. Existe uma concessionária, existe um governo federal que precisa fazer valer um contrato e um investimento para essa região. Voltamos mais uma vez para artérias, né? De não cumprir, a gente viu o que aconteceu aí com o contorno viário. Esses anos todos Que novela. De novela, né? Acho que novela acaba antes, hein? E olha que o contorno viário, desculpa te interromper, o contorno viário ficou ótimo. As pessoas, inclusive, poucos caminhões e poucos carros usam. Sim. Mas ficou ótimo. Eu passo por ali de vez em quando, é muito bom. Demorou, mas saiu. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Mas tem até, mais uma vez, voltamos a falar de projeto, né? Tem aquele projeto que já veio do governo Moisés, né, que é a história da Via Mar. Da Via Mar. Que agora quem é o pai da criança, né, é o Moisés, Vai fazer o DNA. O DNA, o Jorginho. É uma solução, né, de repente. Mas aí volta para aquilo que a gente já conversou no bloco anterior. Projeto caro, o governo vai ter esse recurso para isso. Qual é a alternativa? São questionamentos que tem projeto. São questionamentos que devem ser feitos. É uma solução, né? É uma solução. E eu vejo também algumas soluções paliativas. O Carlos Humberto deu uma até mesmo da mudança do pedágio, posto, né? do posto da PRF. De Itapema para Portugal. Isso. Fica muito próximo, né? Então acaba congestionando mais. É uma solução paliativa, mas é uma solução para tentar desafogar aquilo ali. Eu acho que é uma boa também. É uma boa alternativa. Porque ele reclama muito da velocidade, né? Que você já para ali e depois já vem. Exato. Já encara o pedágio ali na frente. É uma ideia louvável do deputado Carlos Humberto, mas aí precisa também, lá vamos para Brasília novamente para pedir a PRF. Mas só que tem um detalhe também, ali talvez daqui a pouco uma solução mais barata seria o quê? Talvez você não tirar a estrutura da polícia rodoviária dali. Né? Você puxar, por exemplo, as operações da polícia rodoviária, que geralmente ela faz em frente ao seu posto, puxar mais para perto do pedágio. Porque aí você tem um momento só de entroncamento e de redução. Né? Porque ali, quando você trafega, o trânsito está normal ali naquela região, você trafega tranquilamente com a mesma velocidade, autorizado ali a 100, o veículo pequeno e médio, veículo de passeio, e a 80 os caminhões. E ali eles podem trafegar nessa velocidade, não tem problema. Agora, talvez daqui a pouco uma solução mais barata e que não geraria custo e não seria mais demorada, seria o quê? Então as operações da Polícia Rodoviária puxa para perto do pedágio. Seja antes ou seja depois, enfim, puxa para perto do pedágio e ali deixa as pessoas trafegarem da forma normal. Talvez seria uma solução mais rápida também do que simplesmente mudar a estrutura, porque aí você precisa de autorização da Polícia Rodoviária, vai precisar licitar, vai precisar construir nova estrutura, e aí é muita demora e muito gasto. Né? E então eu acho que talvez fosse uma solução mais adequada. Agora o Paulão falou uma coisa muito interessante, né? A questão da Via Mar, ali, dessa via, né? Que é uma obra extremamente interessante. A ideia começou no governo Moisés, né? O Jorginho abraçou essa ideia agora e é uma ideia interessante. Só que tem que ver a questão de viabilidade também, claro, né? Mas ela ajudaria a desafogar bastante ali aquela região. E creio que uma forma de resumir essas pautas todas, amigos, é o seguinte: não se pode perdê-las do horizonte, né, Paulo? Não se pode deixar que elas caiam no esquecimento, porque senão daqui a 3, 4 anos estaremos no mesmo ponto, falando dos mesmos assuntos, com uma crise ainda maior nas nossas rodovias, Paulo. Com certeza. E estamos perto mais uma vez, uma lei eleitoral. E aí para-se tudo, né? Para-se tudo. Tem esse detalhe também, Tem esse detalhe também, tá? Para-se tudo. Então, é bom que, de repente, aproveitar esse 2025, esse embalo, esse fervor dessa luta. Espero que não aconteçam outros acidentes para que motive toda essa mobilização ali no Morro dos Cavalos, mas é um momento para não esquecer, de se cobrar. E eu vejo como positivo esse fato de ter brigado ali pelo Morro dos Cavalos e aí aproveitou. E vamos também lembrar das outras, né?
Vamos lembrar que tem a 280, vamos lembrar que tem toda a extensão da BR-101 e a 282 agora já foi também para... Isso é uma piada, né? De repente seria também uma própria... uma chance também de pedir ali a 282, mas é o que o Marcelo Lula falou, né? A infraestrutura no Estado, assim, são rodovias que não se pode... O Estado produz demais, né? Eu sou um nordestino e vi o quanto o potencial que é Santa Catarina, né? O Estado de Santa Catarina. E bem distribuído em tudo. Você tem potencialidade no Sul, e você acaba... Eu vou muito ali na Fiesc e você vê essa preocupação, né? Essa preocupação de que a gente produz, mas como é que isso vai sair daqui, né? Como é que vai escoar isso tudo? E aí passa justamente pelo problema das rodovias. Com certeza. Bom, notaram que a pauta hoje focou em infraestrutura. Por quê? Porque os deputados estaduais estão atentos a isso e em todas essas frentes, o que é positivo, não deixar pautas como essa caírem no esquecimento. E o nosso papel, né, Marcelo Lula, aqui e nos nossos canais também será feito. Bom tê-lo aqui, Marcelo. Prazer enorme, Denis. Foi uma alegria compartilhar esse espaço com você mais uma vez. Paulão, pela primeira vez aqui nesse espaço também, prazer enorme. E com vocês é sempre bom conversar. Um grande abraço. Muito obrigado. Bom. Paulo, seja bem-vindo ao time aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, né, essa oportunidade. Eu sou... Diante dessas duas feras aqui, eu ainda sou um menino, apesar do cabelo branco. É um fera, Paulão. E agradecer a participação e espero estar aqui presente para discutir os assuntos de interesse do Estado, né? Esse Estado que me abraçou. E abraçou muito bem, que eu sei. Muito bom. Assim, a TVA proporcionou mais uma edição do Política em Foco. Recebemos o Paulo Hollenberg e o Marcelo Lula e tratamos sobre infraestrutura, a luta de Santa Catarina por melhorar as suas rodovias para escoar safras e gerar mais riqueza e desenvolvimento. São compromissos nossos também aqui da TVA. Esse programa você acompanha também em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.